Estamos no nosso último mês desse ano, de 2018. Espero que tenha sido um ano proveitoso de alguma forma. A Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e estão alinhados segundo o seu propósito. Então tudo que acontece ao nosso redor nós podemos tirar proveito se nós quisermos aprender algo. Se tivermos essa vontade e disposição do nosso coração, nós podemos aprender o tempo todo. Precisamos só ter um coração ensinável. Não chegarmos a um lugar onde nós determinamos que aprendemos tudo, mas que estamos todos os dias aprendendo e permitindo que o Espírito Santo ministre as suas verdades no nosso entendimento e no nosso coração. E eu acredito que o ano de 2018, para mim particularmente, foi um ano de muito aprendizado. Onde Deus de forma muito sucinta trabalhou estruturas internas, onde Ele vem construindo para dentro, vem construindo para baixo, vem construindo raízes em nós. Porque por muito tempo a igreja se movimentou externamente, mas não consolidou nada. Nós temos muitas atividades, mas poucas pessoas que foram geradas numa identidade. Então eu acredito que Deus fez um pouco disso nesse ano de 2018, de fundamentar quem somos e não somente aquilo que devemos fazer. E a junção dessas duas coisas, de entender quem somos, permite-nos um fazer então assertivo aos olhos do Senhor. Não fazer na perspectiva de um resultado positivo, mas fazer na perspectiva de que Deus valida o que está sendo feito. Acho que isso é tão importante quanto qualquer outra coisa. Fazermos a partir da perspectiva de Deus. Aquilo que fazemos é certo ou é errado depende não da atividade, mas de quem nos deu para fazer. A origem determina o destino. E se não tem origem, não tem destino. Jesus Cristo não veio de forma aleatória. Ele disse que sabia para onde ia porque Ele sabia de onde Ele tinha vindo. Então o que define o destino daquilo que nós estamos fazendo é a origem pelo qual nós fomos enviados. Por isso identidade é o que libera a minha atividade. Do contrário, simplesmente é mais um a fazer sobre a terra. É mais um trabalho, mais um enfado, mais uma estrutura religiosa com boas práticas. E o nosso objetivo não é termos atividades, mas sim sermos aquilo que Deus disse que nós deveríamos ser. Não tem a ver com quem fazemos, mas sim com quem somos. E esse é o maior paradoxo da mente do ser humano, porque nós atrelamos tudo ao que fazemos e não a quem somos. O ambiente abstrato, o intangível, ele confunde a nossa mente. Só que Deus não tem aparência visível, o seu reino não tem aparência visível, ele é abstrato e intangível, mas ele é. E esse é o paradoxo que nós complicamos, porque nós queremos uma receita e uma atividade. Então o que eu devo fazer? Não, a pergunta é quem eu devo ser. E a essência do ser está no abstrato e no intangível. É insolúvel. E por isso é tão complexo as pessoas entenderem a mensagem do Cristo. Porque Ele não falava de coisas externas, Ele falava de coisas internas. E nós achamos que a vida com Deus é uma prática externa. Não, é uma prática interna, que traz uma consciência e me leva a uma prática externa. Sem a consciência, você é simplesmente um papagaio. Ele também fala, mas ele não tem consciência do que está dizendo. Você adestra um animal e ele opera uma atividade, mas ele não tem consciência. A diferença entre um ser racional e irracional não é a capacidade de execução, mas a capacidade de pensar. Por isso que nós temos consciência. E a primeira que devemos ter é consciência de quem somos, na perspectiva de Deus. Foi um pouco do que nós falamos domingo passado. Olhar a partir dos olhos de Deus, do lugar que nós devemos estar nele. Eu acredito que Deus vem construindo isso o ano inteiro. Um ano onde vem nos tirando de um lugar de imaturidade para nos levar para um lugar de maturidade. E às vezes é um pouco complexo nós ouvirmos isso, porque por tantos anos nós fomos submetidos a uma mensagem que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo outro, que Deus quer nos abençoar, que Deus quer melhorar a nossa história, que Deus quer organizar a nossa vida, que Deus quer fazer, que Deus quer fazer, que Deus quer fazer.
mas não fomos submetidos ao encargo de responsabilidade, quando Jesus diz, a minha parte está consumada, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E agora deem continuidade ao processo chamado eternidade manifestada sobre a terra. Existe um propósito que foi constituído antes que o mundo houvesse, porque Deus faz o fim antes do começo. E nós fomos inseridos nesse ambiente para dar continuidade a esse processo. De geração em geração, Deus vem trabalhando com os seus filhos, concluindo e fundamentando a sua vontade sobre a terra, por meio de quem somos. E como não fomos submetidos a essa mensagem de forma impactante ou de forma coesa, nós não temos, às vezes, profundidade para compreender. E entendemos não na sua plenitude, entendemos na forma mais genérica, mas no dia a dia nós perdemos essa essência. Por quê? Porque isso ainda não foi enraizado na nossa estrutura. Então nós precisamos de forma contínua, assim como contratamos ou absorvemos alguém para trabalhar conosco, e você começa a integrar aquela pessoa na atividade da sua empresa constantemente, e ela faz, daqui a um pouco ela falha, e você traz ela de novo, reorganiza, explica de novo, vai, e você continua de uma forma todos os dias até que tome forma aquela pessoa. Deuteronômio, eu gosto bastante dessa passagem, capítulo 6, versículo 5 diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder, ou de todas as tuas forças, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás, ou em algumas traduções diz, as inculcarás nos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, do 5 ao 9, Deus está dizendo, é todos os dias, até que essa verdade, ela floresça dentro de você. É todos os dias nós meditamos no entendimento daquilo que Deus está liberando. Porque é muito fácil, muito sucinto, nós perder aquilo que Deus está fazendo. Por isso que a ordem de Deus é culto, cultivo e gera uma cultura. São terminologias ou métodos que nós não estamos acostumados. Por quê? Porque Deus vem transicionando as coisas. Deus vem movimentando as coisas. Alguns anos atrás, parava-se numa esquina e se entregava um panfleto. Você entregava, primeiro domingo do mês vai ter um culto de Santa Ceia. Hoje nós mandamos um banner pelo WhatsApp, avisando o que vai acontecer. Ou seja, Deus não muda, mas tudo está em movimento. Constantemente. Então nós precisamos entender que Deus está movimentando a sua igreja. Que Deus está movimentando a sua noiva, que ela está se adornando com um linho fino. Por um tempo talvez ela andou com determinadas vestes, mas hoje ela está se adornando de uma forma diferente. E nós precisamos ter clareza e entendimento nisso, de como é essa movimentação. Deus não é o que nós conhecemos. Existe mais, absurdamente mais. Então eu não posso me contentar com algo que Deus já me deu, ou com algo que Deus já fez. Eu não vou ser descontente, mas eu vou ter fome. Nós precisamos ter fome de Deus. Precisamos ter um anseio por mais dele. Que ele disse, cara, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que eu tenho preparado para vós. Vocês não fazem ideia do que é. E Deus vai liberando talvez em porções homeopáticas para a gente não morrer, um pouco daquilo que Ele tem. Então nós vamos entrando e entrando cada vez mais. Por isso a necessidade é desde os primórdios. Oséias 4:6, o povo não perece porque não orava, o povo não perece porque não dizimava, o povo não perece porque não ia no culto, o povo não perece porque não fazia a Páscoa, o povo perecia por falta de entendimento. Aí Jesus vem muitos anos depois e diz, errais, porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Mas a menção da palavra poder, a gente sempre pensa na bomba atômica. É o poder. O poder é o Cristo. Não é dunamis. É exousia. Errais porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais porque não conhece do que ela falava, nem o que está diante de vocês.
Erram porque não conhecem que a lei falava do Filho. O tempo todo ela vem me anunciando. Assim como Estevão fala desde o começo. Assim como o próprio Cristo no caminho de Emaús fala dele mesmo para os 2 discípulos. E diz, a lei sempre falou de mim. Sempre falou ao meu respeito. E vocês erram porque não entendem o que Deus está fazendo. Então a nossa necessidade ainda é entendimento. Ainda é compreensão das movimentações de Deus sobre a terra e de como eu me encaixo em cada uma delas. Porque por muito tempo nós nos movimentamos de um jeito, mas Deus está transicionando as coisas. Hoje nós precisamos estar em todos os lugares. Deus não é Deus dos crentes, Deus não é Deus da igreja, Deus é Deus de toda a terra. Deus não é Deus de uma religião, Ele é o Senhor de tudo e todos. Todo homem que está sobre a terra é um homem de Deus, porque a todos pertencem a Ele. Então há uma necessidade de nós compreendermos isso. Porque a compreensão do seu propósito eterno, do seu plano, do que é uma igreja na perspectiva de Deus, do que é o seu corpo, do que é o seu templo, do que é a sua mensagem, a compreensão faz com que nos tornemos participantes disso. E como é difícil nós mudarmos o nosso entendimento, porque as nossas resistências, nossas estruturas internas, geralmente elas não estão dispostas a serem moldadas. Porque muito do que nós cremos, nós vamos ter que abrir mão. E aí o que impede a nossa mudança? O orgulho. O eu. Eu assumir que estou errado é muito complexo. É muito difícil. Por isso que Jesus diz, cara, você quer andar comigo? Quero, Senhor. Então existe um pré-requisito básico. Só andamos nós. Eu não ando junto. Negue a ti mesmo. Tome tua cruz e me siga. Só podemos andar nós. Eu não. Essa é a grande dificuldade das nossas vidas. Lucas capítulo 3. Versículo 1. O objetivo hoje é que nós possamos ter mais clareza daquilo que Deus está fazendo. E há um tempo atrás nós ministramos uma mensagem aqui que é, nós falamos, eu faço parte ou eu sou parte? E o nosso objetivo é tirar as pessoas desse lugar de fazer parte e levar as pessoas para um lugar onde elas são parte. Fazer parte é quando eu posso cooperar. E existem pessoas que vão viver nesse lugar de cooperadores de Deus. Assim como Josué, quando fez uma aliança, se não me engano, com os gibeonitas. Acho que é isso. Gibeonitas? Não me recordo. Acho que é, né? E o que acontece? Era a próxima cidade que Josué tinha que invadir e exterminar. E o povo disse, não, você fez uma aliança conosco, você não pode nos matar. Então vocês vão cortar lenha para o templo. Tornaram-se cooperadores da movimentação de Deus, mas não parte dela. E tudo bem se você quiser ser só um cooperador. Tudo bem, Deus aceita. Só que não é o que Ele quer. Ele quer que você seja. Toda a menção de Jesus é, eu quero que vocês sejam um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Eu não quero que vocês façam, eu quero que vocês sejam. O objetivo não é simplesmente que você coopere comigo, é que você seja um comigo. Que aonde você está, eu estou, que aonde eu estou, você está. Essa é a ideia de Jesus, que nós nos assentemos com Ele nas regiões celestiais, porque lá Ele está e lá nós estamos. E quando nós estamos aqui, aqui Ele está, porque Ele habita em nós. É ser um, não é fazer para Deus. Não é uma mentalidade de escravo que trabalha em prol de algo. É uma mentalidade de filho que edifica em favor de alguém. Parece a mesma coisa, mas não é. Nosso objetivo então é nos introduzirmos nesse lugar.
onde somos parte. Para isso precisamos de clareza. Lucas capítulo 3, versículo 1 está escrito, vamos ler de novo. No ano 15 do Império Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, da província de Tracônites e Lisânia, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás, sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro do profeta Isaías, que diz: voz do que clama, no deserto preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Até aqui. Essa é uma movimentação específica para os nossos dias. Uma voz que clama constantemente. É uma voz que não se cala. Não é uma voz de domingo. Não é uma voz de pessoas que vão na igreja. É uma voz de pessoas que não se cala, que encarnam a mensagem. Elas não é simplesmente ela ouve a mensagem. Ela é a voz que ecoa a mensagem. E não tem a ver com ser pregador. Tem a ver com liberar a verdade que está no seu interior. É quando nós manifestamos uma voz constante em favor daquilo que Deus está fazendo. E a voz, ela é a expressão de uma profecia. Por ser a expressão de uma profecia, ela é legítima naquilo que ela está fazendo. Ela tem autoridade para ecoar. Ela não se limita ao ambiente que nós estamos escutando. Ela transcende os lugares. Ela é além daquilo que nós estamos vendo. Mas ela não se cala nunca. João Batista, esse homem, a profecia encarnada de Isaías, ele é aquilo que prepara o caminho para a volta do Messias. Então ele está inteiramente ligado naquilo que Deus está fazendo. Toda a sua vida foi reorganizada. Ele fez uma curvatura em toda a sua vida até que a sua vida convergisse naquilo que Deus está fazendo. E eu vejo que esse é um dos maiores desafios das nossas vidas hoje. Porque a maioria de nós construímos a nossa vida sem entender o que era o propósito de Deus. Então nós construímos sonhos, planos e projetos por um lugar, às vezes muito bom. Só que esse lugar não tem uma bifurcação que encontra no que Deus está fazendo. Então eu estou cheio de boas atividades, mas eu ando em paralelo com o Senhor e não com Ele. Eu pego uma das duas avenidas que existe e vou indo do lado do Senhor. Mas não é uma voz que está organizando aquilo que Ele está fazendo, que está colocando em ordem para que Ele venha. Não é uma voz inteiramente ligada no que Ele está executando. Não converge nele. João Batista era um homem que pela sua linhagem era para ser sumo sacerdote. E ele abriu mão da sua vida particular em prol daquilo que Deus tinha instituído como verdade no seu interior. Filho, você é uma voz, você nasceu para este tempo. Então você não pode gastar esse tempo com outra coisa, a não ser com aquilo que você foi criado para fazer. E esse é um dos maiores desafios das nossas vidas. Porque nós achando que fazendo parte de alguma coisa nós somos, e não é. Porque fazer para Deus tem muitos que fazem. Mas estar nele é bem diferente. Deus não nos chamou para fazer, nos chamou para ser. O dilema complexo das nossas mentes. É um paradoxo muito louco quando você para pensar. Deus não quer que nós larguemos tudo, Deus quer que nós fazemos tudo convergir nele.
Por muito tempo a igreja fez uma mentalidade dualista nas pessoas, onde existia uma vida eclesiástica e uma vida secularizada, onde de segunda a sexta ou de segunda a sábado eu sou um cidadão comum da sociedade e no final de semana ou no domingo eu sou um bom cristão. É uma mente dualista, onde eu tenho duas identidades diferentes. E a ideia de Deus nunca foi essa, é que eu expresse quem Ele é em todas as áreas da minha vida, em todos os lugares que eu estou inserido, não é uma mente dualista. Então tudo começa a convergir para Ele, todas as áreas que eu estou envolvido começam a convergir para Deus. E isso Deus está movimentando nos nossos dias. Por isso que eu sou uma voz, eu preciso ser uma voz que não me cala, independente da circunstância, independente do lugar, independente do que eu estou inserido. Eu sou a voz que está preparando um caminho para aquele que está vindo. É constantemente, quando a boca se abre, ela ecoa um som que anuncia a volta do Messias. Segundo o que está escrito no livro das profecias do profeta Isaías, das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama, no deserto preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplainarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Essa voz está falando disso constantemente. Ela não está dizendo Jesus te ama, ela está anunciando o Messias constantemente. Ela não tem uma frase, ela é uma voz. Ela não tem um jargão evangélico de Deus te ama e Deus tem um propósito na sua vida, Deus quer arrumar a sua história. Ela é uma voz que tudo que ela fala ecoa na eternidade, porque expressa aquele que é eterno. É constantemente em tudo que eu faço, porque faz parte de quem eu sou. Continuamente, em todo ambiente, ele fala a respeito do seu propósito. Qual que é a tua missão, João? A minha missão é preparar um caminho para aquele que está vindo. E como você se move? Em todo o tempo onde eu estou fazendo isso. Com todas as ferramentas que me vêm à mão, eu estou trabalhando em prol disso. Com tudo aquilo que eu estou inserido, em todos os lugares que eu estou inserido, eu estou trabalhando em prol disso. Porque todo lugar onde alguém respira é lugar para você fazer isso. Porque todo lugar onde tem um ser humano é lugar para você fazer isso. Então essa voz, ela não se adapta ao ambiente que ela chega. Eu estou aqui, se aqui todo mundo fala baixo, então nós também falamos baixinho. Não, aqui todo mundo grita, a gente também grita. Não, aqui todo mundo canta, a gente também canta. Não, eu abro a minha boca e só sai uma única voz, porque é o que eu carrego. É o tempo todo, a mesma voz. Desconstruir essa estrutura dualista que nós carregamos. Não, aqui é uma coisa, aqui é outra. Aqui eu estou com os meus amigos. Não, aqui eu estou na empresa. Não, aqui eu estou no shopping. Não, aqui... Não existe isso. O Isaac está ministrando. O Isaac é um empresário, tem uma pizzaria. Lá na pizzaria ele é o Isaac. Na casa dele ele é o Isaac. Aqui ministrando ele é o Isaac. Se ele sair de carro é o Isaac que está dirigindo. Se ele for no banco é o Isaac que está no banco. Se ele for no mercado é o Isaac que está no mercado. A identidade não muda nunca. Identidade é imutável, ela não se adapta. Aonde ele passar e aonde ele colocar o seu polegar, a sua impressão digital vai ficar. A identidade é sempre uma só. Não é domingo ele ministra, segunda-feira ele é o empresário, terça é dia de ir no banco, de pagar as contas. Terça ele é o pagador, quinta ele vai receber, quinta ele é o cobrador. Não existe. E a gente absorve uma mente dualista com uma facilidade. Eu não estou falando para você ser crentez. Estou falando para você ser. Todo o ambiente que nós estamos, acontece duas coisas. Há um tempo atrás nós falamos, ainda hoje repetir isso. Ou você influencia, ou você é influenciado. Ou você influencia, ou você é influenciado. Não existe ambiente neutro, só para quem morreu. Que não influencia mais nada e não é mais influenciado. Mas quem está vivo ou está influenciando, ou está sendo influenciado. E se você está num lugar que você não influencia, não é o seu lugar. Porque você será influenciado.
todo ser humano, ele foi construído para ser influenciado. Por isso que o Espírito Santo pode me convencer. Então nós precisamos influenciar e não sermos influenciados. Mateus 28, versículo 19, Jesus disse, vamos ler. Vou falar de passagens conhecidas hoje. Portanto, versículo 19, ide, fazei de todas as nações, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus deu uma comissão para aqueles que se chamam discípulos: ide, fazei discípulos e ensinai o que eu vos falei. Por que eu perco o foco tão fácil? A missão da sua vida é ir, fazer discípulo e ensinar. É ir, fazer e ensinar. Ir, fazer e ensinar. Todos os dias. Agora, para que eu possa chegar ao alvo, cumprir o propósito, fazer o que Paulo fez e dizer, cara, eu cumpri a carreira, guardei a fé, aquilo que me foi proposto e designado, eu fiz. Eu preciso manter o foco. Eu não posso perder o foco. E agora nós estamos entrando em dias que as pessoas perdem o foco assim, ó. Estamos chegando datas comemorativas. E tem muita gente mais preocupada com o que vai fazer no Natal do que com o que fez para ele durante o ano inteiro. Com aonde vai tirar as suas férias, do que com aquilo que eu executei para o Senhor durante o ano inteiro, que Ele me comissionou. Porque o ano de 2018 está na agenda de Deus com o seu nome em cima. Ele escreveu uma história para 2018. Você viveu ou não, eu não sei. Mas Ele escreveu. Mantenha no foco para poder chegar no alvo. Então eu preciso ir, fazer e ensinar. Por que a igreja não é consistente? Porque ela ensina aquilo que ela não faz. Não adianta eu querer sair por aí e dizer, eu vim aqui para ensinar você como nós proclamamos, intercedemos e adoramos. Aí a pessoa pergunta, você vive isso? Não, mas eu entendo, então eu vou te explicar. Não, você não vai explicar. Você vai replicar uma coisa que você não vive. Não, aí eu encosto em alguém e digo, cara, porque Jesus te ama. E você se sente amado? Não, calma, Jesus te ama, vamos devagar. Que Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão. Olha o que você está fazendo na sua vida aí, usando droga, cara, Deus tem algo para você. Você já descobriu o seu? Calma, vamos devagar, vamos sair da droga primeiro, depois a gente conversa outra coisa. Deus quer que nós sejamos. E assim perdemos o foco, fazendo para Deus. Onde é que você está hoje? Eu estou aqui, vim aqui, aí estou aqui, estou falando, né? E estou... Está falando do quê? Por isso que existem coisas que eu não falo. Porque eu sei que não cheguei nesses lugares ainda. Então eu fico quieto. Quando eu amadurecer nessas áreas e Deus me levar para esses lugares, então eu vou falar deles. São áreas e áreas. Há muitos anos atrás eu li um livro chamado Toque de Midas, de Kenneth Reagan, que falava sobre como Deus usava para trazer prosperidade ao ministério e ele movimentava muitas coisas. E eu lembro como se fosse hoje, eu acho que Deus deve achar muito engraçado. Eu li todo o livro e era um livro pequenininho. E eu li o livro, fechei o livro e disse, Deus, entendi. Deus disse, não, você não entendeu. Mas como que não? Eu acabei de ler, claro que eu entendi, eu não sou burro. Não, você leu, você sabe da história, mas você ainda não entendeu.
entender quando for verdade dentro de você. Aqui na sua cabeça é só uma história, meu filho. Eu ainda não entendi. Ah, agora eu entendi, porque... Quando que você sabe que entendeu? Quando gera fruto. Quando você sabe que você é? Quando gera fruto. Quando der fruto, é resultado de quem eu sou. Por isso que a Bíblia diz que pelos vossos frutos vos conhecerão. Não é pelas suas atividades. Meu, o cara é uma benção. Aí ele faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Uau! E gerou o quê? Que pelos vossos frutos você vai conhecer. Por isso nós precisamos manter o foco. Porque senão ninguém vai chegar no alvo. E o alvo é Cristo. A voz que sai daqui tem que ser constantemente para o mesmo lugar, anunciando a mesma coisa, o tempo todo, em direção a Ele, preparando um caminho para que todos possam andar nesse lugar. Como que eu sei se eu estou cumprindo o propósito da minha vida? Quando eu estou vivendo aquilo que Deus me chamou, que está possibilitando que outras pessoas vivam o que Deus chamou elas para viver. Do contrário, não é propósito de Deus. Eu estou vivendo algo que está preparando um caminho para que outras pessoas possam viver o que Deus tem para elas. Então eu estou cumprindo o meu propósito, porque isso é um corpo. Para minha boca se alimentar, as minhas mãos precisaram preparar o alimento. Então as minhas mãos cumpriram o propósito, fazendo com que a outra parte do meu corpo pudesse receber o propósito. Então todo o meu corpo foi nutrido, porque uma parte está cooperando com a outra parte. Por isso que quem não tem entendimento do propósito eterno, ela pode até ter uma atividade para Deus, mas ela não entra naquilo que Deus está fazendo. Ele vai lá, corta a lenha e traz para o tempo. Deus faz o fogo, sacrifica o bichinho, está tudo lindo, perdoa os pecados por causa do derramar do sangue, mas ele é só um cortador de lenha. E Deus não nos chamou para sermos cortador de lenha, Ele chamou para sermos filhos. Por isso você não pode se contentar com fazer para Deus, cara. Você não pode dizer, Deus, eu estou muito satisfeito que o Senhor me permitiu fazer para Ti. Ele disse, filho, mas isso é tão pouco. Eu não quero fazer para Ele, eu quero ser um com Ele. Por isso que eu não quero conhecer as suas bênçãos, as suas dádivas, eu quero conhecer o seu coração. E para que eu conheça o seu coração, eu preciso estar dentro dele, não fora dele. Fora eu vejo tudo que Ele faz, dentro eu vejo tudo que Ele é. Para que nós possamos andar nesse lugar, nós precisamos respeitar um processo chamado Adão, aonde tu estás? Foi a primeira menção do chamado. Quando Deus chamou o homem de volta, chamado não é uma missão para você executar, é um lugar, um alguém para você voltar. Qual é o meu chamado? Meu chamado, o seu chamado, o chamado dele, dela, é ir para Deus. Jesus, para onde é que tu vai? Eu vou para o Pai. Por quê? Porque eu vim do Pai. Então eu vim e agora eu volto. Você veio de onde? Nós viemos do Pai. Para onde vamos voltar? Então tem alguém me chamando. Filho, ei, aonde tu estás? Filho, eu vou, Jesus disse, para que o lugar aonde eu estou, vocês também estejam. Porque eu estou no Pai, eu sou um com Ele. Não é por acaso que os tempos verbais são mudados na Bíblia. Eu vou para que aonde eu estou, vocês também estejam. Jesus não vai para ir, Jesus vai porque já está. Esse é o nosso chamado, voltar para Deus. Até anotei algo que eu conversava com o Gabriel essa semana. A minha vocação é a capacidade, tendência e ou habilidade que Deus me deu. As minhas vocações são competências, tendências e ou habilidades que Deus me deu. Para quê? Para executar um propósito. Propósito é o que eu faço com a vocação que eu tenho para cumprir o meu chamado. Pegou? Não, né? Assista depois no YouTube. Terça-feira está online. Propósito
é o que eu faço com a vocação que Deus me deu para cumprir o chamado. Deus me deu competências, capacidades para operacionalizar, que me levam em direção a Ele. Vou te dar um exemplo que nós fomos desconstruídos por causa do mundo que nós vivemos. Deus te dotou de uma vocação para você ter uma estrutura de ensino, você tem uma capacidade pedagógica diferente, você ensina, você leciona, você é apto a isso. E aí você olha assim, cara, olha tudo que Deus me deu. A melhor forma de eu influenciar é estando dentro de uma escola, ensinando como um professor. Aí você faz 3 contos assim, se eu for professor, carro zero não vou ter, casa na praia esquece, não vai rolar o salário amanhã, que eu vou fazer um concurso público e vou tentar ser juiz. Aí você vai estudar para ser juiz, aí você fica lá e naquele monte de papel, assinando, ganhando aquele monte de dinheiro. Você pegou a sua vocação, enterrou no bolso, não cumpre o propósito, nunca chega em Deus. Mas eu queria ter uma lucratividade melhor. E aí? O que eu faço? Estão fazendo umas brincadeiras lá dentro. Então eu pego a minha vocação, e porque não tenho senso de destino, porque não tenho origem, boto a minha vocação de lado, não cumpro o propósito, jamais alcanço o chamado. A forma de Jesus voltar para Deus foi como? Quando que Jesus voltou? Pai, cumpri o que me destes a fazer. Me devolve a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Por isso que galardão não é uma coisa que você vai receber. Galardão não é uma coisa que Deus vai te dar. Galardão é uma coisa que Deus vai te devolver, porque você estava com Ele antes da fundação do mundo. Você vai voltar para o seu lugar nele e vai dizer, pai, tudo isso aqui é meu, né? Sempre foi. Sempre foi. Então eu não vou receber galardão. Eu não vou ganhar algo. Vai ser me devolvido algo. Então eu preciso estar atento às minhas vocações, às tendências e habilidades que Deus me comissionou. Agora, se a minha mentalidade for dualista e eu for cristão de final de semana, ou se a minha mentalidade for consumista, absorvida pelo mundo, eu não vou operacionalizar na minha vocação. Eu vou escolher aquilo que me remunera melhor. Eu vou pegar essa oportunidade porque foi a que me apareceu. Eu vou me movimentar aqui porque aqui é mais seguro. No reino de Deus, seguro é o Cristo. Ele é a minha rocha, Ele é a minha força, Ele é a minha segurança, Ele é o meu escudo. Segurança é Ele. Não é 5, 10, 15, 100, 200, 500 mil a mais numa conta. A minha segurança é Ele. Por isso nós precisamos entender o que é ser a voz, que em todo o tempo Ele está ecoando uma única mensagem. Uma única mensagem. Então o propósito é o que eu faço com a vocação enquanto estou indo para o meu chamado. Então eu não posso perder a vocação, porque senão não cumpro o propósito e jamais alcanço o lugar que devo estar. Voltar para Ele. E essa voz, ela precisa ser cooperadora com aquilo que Deus colocou no nosso interior. Por que a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio? Porque quando eu abro a boca, qual é a voz que emana? Se tem avareza, falamos de avareza. Se tem ganância, falamos de ganância. Se tem distrações, falamos de distrações. Se tem dores, falamos das dores. Se tem revelações, falamos das revelações. Se apenas informação, falamos das informações. Se tem reino de Deus, falamos do reino de Deus. Se tem reino dos homens, falamos da perspectiva do homem. Se tem Cristo, falamos do Cristo. Se tem mundo, falamos do mundo. Qual é a voz que emana? Deus colocou a eternidade no coração do homem.
Quando eu abro a boca, sai eternidade ou sai terra? Não. Faz assim, ó. Compra esse carro. Aí vão achar que você está prosperando mais. Não, anda com essa roupa. Aí Não, mora nesse lugar. Tudo por fora. Tudo por fora. Tudo por fora. Deus não vê como vê o homem. Deus olha o que está no interior do coração do ser humano. Se você vê por fora, você não tem os olhos de Deus. Não, faz assim, ok? Vai ficar melhor. Aí a boca fala, que o coração sempre está cheio. Por isso que não é aprender sobre Deus. Ele não mandou você aprender dele, ele mandou você conhecê-lo. Porque conhecer a Deus diz curtir no meu entendimento. Aprender dele não, me dá informações. Quando eu aprendo sobre Deus, eu tenho informações. Quando eu conheço ele, eu tenho revelações. Os meus olhos não veem como veem o mundo. Quem dizem que eu sou? Cara, todo mundo que te olha acha que tu é um dos profetas, uma coisa muito doida aí que está andando sobre a terra. E vocês? Tu és o Filho de Deus. Para aí, Pedro. Você não está vendo com seus olhos naturais. Alguma coisa aconteceu. Não é carne e não é sangue, Pedro. Foi o meu Pai que revelou isso no teu interior. Essa visão não é tua. Essa percepção não é tua. Tem algo diferente em você. E Pedro, porque você vê diferente do que todo mundo vê, eu vou te dar algo diferente, que nem todo mundo tem. Toma a chave do reino que não é desse reino, nas tuas mãos. Por isso que tem muita gente que fala o que o outro também fala, mas ele não viu aquilo. É fácil você pegar uma mensagem e replicar a mensagem, ler uma porção da escritura e replicar aquilo. Mas você está falando do que você viu? No reino de Deus? Ou você está falando simplesmente de uma coisa que está todo mundo falando, que todo mundo diz e aí? Nós precisamos entender que o Cristo precisa ser vida dentro de nós, para que essa voz seja real. 2 sinalizadores que vêm de dentro e revelam o seu chamado, ou revelam o seu propósito, ou revelam a sua vocação, que você junta tudo e te projetam em Deus: lágrimas e suor. São 2 coisas que vêm de dentro de nós, que nos comissionam e nos empurram em direção a Deus: lágrimas e suor. São as causas que me fazem chorar e me fazem servir em favor dele. Jesus, quando olhava Jerusalém, Jesus chorou. E Jesus não parava, porque ele estava trabalhando com o Pai. Então as lágrimas e o suor revelam que eu entendi para o que foi chamado. Eu brinco, pessoal, um dia eu vou ser pastor, porque pastor não trabalha. Não vejo a hora de ser pastor. Cara, não para o dia inteiro. O tempo todo tem alguma coisa. Queria ser pastor, porque pastor não trabalha. O que Deus está fazendo não depende da gente. Ele faz por si só, por conta própria. Ele dá conta sozinho. O que depende é se vamos ou não ser parte do que Ele está fazendo. O que você escolhe, Deus não vai parar porque eu não entendi. Deus não vai parar porque eu não me coloquei à disposição. Deus não vai chegar, sentar e dizer: cara, e agora o que eu vou fazer? O Anderson não entendeu e agora acabou tudo. Era a nossa única expectativa. Não. Ele não vai parar se nós não entendermos. Ele não vai parar se eu não entrar no que Ele está fazendo. A única coisa que nós estamos escolhendo é se nós vamos ser parte disso ou não.
porque Ele vai continuar a sua obra. Não importa se eu entendi ou não, se eu aceitei ou não, se eu quero ou não quero, Ele vai fazer. A pergunta é, eu vou ser parte do que Ele está fazendo ou não? E não de discurso, eu vou, Senhor, e a segunda-feira me denuncia. Não de discurso, não de palavras, mas é de fazer uma curvatura na minha vida até que entrei naquilo que Deus está fazendo. Cara, eu estou edificando algo muito lindo para o norte, e Deus diz, mas eu estou descendo para o sul. E aí Deus, tudo que eu edifiquei, filho, se você não entender, você vai perder tudo que você fez. Não ajuntei tesouros na terra. Não está falando só de coisas, mas são os tesouros que nós temos na terra, que estamos construindo, gastando nosso tempo. O que Deus está fazendo não depende da gente, o que depende é se vamos ou não ser parte do que Ele está fazendo. É como se Deus estivesse dizendo, gente, existe algo acontecendo, você quer participar? Vai fechar, põe o dedo aqui. Precisamos estar posicionados para o que Deus nos vocacionou. Não posicionados numa atividade, mas posicionados por dentro, firmes em Cristo, uma rocha invisível, mas inabalável, que sustenta a nossa vida e propósito. Sabe quando que eu sei que uma pessoa está vivendo aquilo que Deus tem para ela? Assim como você olhava para Jesus. Jesus veio por uma missão específica, e quando dava tudo certo, Jesus estava na missão específica. E quando dava tudo errado, Jesus estava na missão específica. E quando tinha dinheiro, Jesus estava na missão específica. E quando faltou recurso, não sei, eu acho que Jesus nunca faltou, glória a Deus. Ele estava na missão específica. E quando estava todo mundo sorrindo, Ele estava na missão específica. E quando os discípulos abandonaram, Ele estava na missão específica. Por quê? Porque Ele não estava posicionado por fora, Ele estava primeiro posicionado por dentro. Ele não tinha uma atividade, Ele tinha uma essência. Não era simplesmente a fazer, era a sua identidade, independente do que estava acontecendo. Foi para essa hora que eu vim. Então eu estou posicionado por dentro, não por fora. Só que as pessoas, elas não conseguem lidar com os discípulos. Por quê? Porque um deles vai te trair, outro vai te negar, e os outros vão te abandonar. O seu círculo de amizade vai te trair, vai te abandonar e vai te negar. Se você consegue andar com aqueles que te traem, com aqueles que te abandonam e com aqueles que negam que tu é, você vai cumprir o propósito. Se você não dá conta, esquece. Porque o fulano virou as costas para mim, ajudei tantas vezes. E daí, ajudou por quê? Você estava ajudando porque podia ou ajudando porque entendeu que você era o fruto? Que podia alimentá-lo? Se ele virou as costas, tudo bem. Siga o caminho em direção ao alvo. Foco. É 3 tipos de pessoas que vão estar ao seu redor: os que te traem, os que te negam e os que te abandonam. Aleluia, isso faz de você um homem de Deus. Se você não consegue suportar isso, você ainda não cresceu. A igreja hoje não consegue suportar. Ela troca de igreja quando o pastor não dá boa noite. Eu fui na igreja 3 vezes, o pastor não foi nem me cumprimentar. Precisamos estar posicionados para o que Deus nos vocacionou. Não posicionados em uma atividade, mas posicionados por dentro, firmes em Cristo, uma rocha invisível, mas inabalável, que sustenta a nossa vida e propósito. Quando você cria essa estrutura interna, ou seja, quando você deixa aquela rocha que foi cortada sem a ajuda da mão de homem, abalar os seus reinos internos, e ela firmar dentro de você, e você constrói uma casa, uma morada sobre ela, quando isso acontece de verdade na sua vida, então você pode cumprir um propósito. Tem gente que diz assim, pois é, então eu ia fazer aquilo lá, mas aí surgiu isso daqui, agora, não vai dar. Assim, mudou a atividade, mudou o propósito, como é que é? Eu fico imaginando Jesus falando, pois é, Deus, não vai rolar, cara. Judas tá terrível, Deus, não dá para andar com Judas. Não sei mais o que eu faço, como é que eu vou conseguir executar aquilo que tu me chamou, cara? Não sei, Deus, temos que fazer alguma coisa aqui.
Ô Judas, vai e faz o que tem que fazer, eu tenho outra coisa para fazer. Posicionados por dentro. Não, porque eu entendi que Deus quer isso de mim. Entendeu? Até onde você está disposto a ir? Até o primeiro impasse? Até o primeiro incômodo? Até o primeiro atrapalho? Até o primeiro custo? Até o primeiro não? Até o primeiro tapa? Até onde você está disposto a ir? Até as últimas consequências. Custe o que custar, doe quem doer. Pessoas que estão estruturadas por dentro, não por fora. De atividade nós estamos cheios. De gente que frequenta culto, que faz alguma coisa, nós estamos cheios. De cooperadores com as estruturas externas, estamos cheios. Ontem eu acho que eu fui no mercado e tinha gente entregando panfleto lá. 2 em cima na porta de entrada, 2 embaixo lá. Todo mundo. Até onde estão dispostos? Sacrificar o quê? Um sábado para servir a Deus? Então nós precisamos estar fundamentados por dentro. O reino de Deus se expande ao seu redor na mesma proporção que expandiu dentro de você. O reino de Deus, ele se manifesta exteriormente na mesma proporção que ele se manifestou internamente em você. Ele alcança lugares externos na mesma estrutura que ele alcançou lugares internos em você. Por isso que se eu estou posicionado por dentro, não importa o que acontece por fora. O reino de Deus se expande ao seu redor na mesma proporção que expandiu dentro de você. Ele cresce para fora como cresceu para dentro. Por isso que Jesus andava sobre a terra e tinha uma capacidade diferente das outras pessoas. Não que ele convertia todo mundo, não é isso. É que os reinos são tocados por ele. Essa é a diferença. Só que a gente sempre mensura por meio daquilo que a gente vê com os olhos. Não, os reinos são tocados. O meu reino não é deste mundo, e quando o meu reino vem, os outros reinos são obrigados a se submeter. Por isso que lá vem o diabo, ele nada tem em mim. Mas Jesus, ele pode te matar? Não, eu entrego a minha vida. Mas Jesus e os ventos se submetem, o peixe vem, entra na rede, peixe tem moeda na boca, cura se manifesta, tudo se submete, todos os reinos se submetem a mim. Por isso que Adão, quando foi constituído como homem sobre a terra, Deus disse, agora governe sobre os peixes do mar, os animais da terra e as aves do céu. Talvez um outro dia eu fale sobre isso. São 13 esferas do reino do Espírito que o homem foi comissionado para governar. Não tem a ver com mandar nos bichinhos, nos passarinhos, nos peixinhos. Tem a ver com os reinos, um reino celeste, um reino terreno. O reino de Deus se expande ao nosso redor na mesma proporção que expandiu dentro de você. Por isso que tem lugares que você chega e você consegue influenciar. Mas tem lugares que você ainda não foi apto a estar. Então você chega naquele lugar, você é só mais um lá dentro. Por isso que John Wesley diz que andava na rua e os donos dos bares fechavam as portas. Por quê? Porque aquele homem tinha vencido em alguns lugares do reino do Espírito. E quando ele passava na rua, as pessoas se constrangiam diante da sua presença. Hoje o crente chega na casa de um irmão, está todo mundo lá bebendo, ele vai e te... Quer uma também? Nós não constrangemos ninguém. O Cristo que nós habitamos, ou que habita em nós, pouco faz diferença. Então são lugares que eu não estou apto a estar. Então eu preciso voltar para um lugar chamado quarto secreto e aprofundar, criar raízes, aprofundar essas raízes, até que Deus diga, agora vai. É primeiro em Jerusalém, cabeção, depois é na Judeia, deixa de ser teimoso, depois é em Samaria, então os confins da terra. Então, dentro desse crescimento interno, essa estrutura do reino que se manifesta dentro da gente, quando você abre a sua boca. Jeremias 1. Olha que interessante isso. Abre comigo o livro de Jeremias, capítulo 1. Estamos terminando.
versículo 5, diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por as nações ele foi dado por um profeta. Jeremias foi constituído profeta sobre as nações. Então eu disse: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo que quanto mandar dirás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e disse o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesses dias sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, arruinares, e também para edificares e para plantares. Um homem que carrega as palavras de Deus, como Jeremias, ele era um profeta sobre as nações. Jeremias nunca saiu de Israel, mas quando ele abria a boca dele, as nações e os reinos ouviam. É você abrir sua boca aqui e dizer: espírito de miséria, cessa na África. Cessa agora. Intercessores com voz profética, espírito de abuso, sai daí agora. Em nome de Jesus, solta essa pessoa. É uma voz que alcança lugares. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Há uns 5, 6 anos atrás, eu estava na casa da minha mãe, no pátio, parado, orando, olhando para o céu, e Deus disse assim: ore agora. E eu vi como se entrasse uma onda, e Deus disse: são espíritos de abuso sexual que está entrando no Oriente Médio, repreenda agora. Eu não entendi nada do que Deus estava falando. Eu disse: o quê? E Deus disse: ore, repreenda. Eu comecei a orar e repreender o troço que não sei o que estava acontecendo. Na época eu não entendi o que estava acontecendo. As nações te dei por profeta, mas para arrancar, derribar, é as nações e os reinos. Você não precisa sair do lugar que você está para tocar outros lugares. Se você precisa ir lá, é porque a voz não é suficiente. Jesus já esteve em Joinville? Fisicamente? Quando andou sobre a terra, depois de nascer de Maria? Jeremias era um profeta sobre as nações, mas era uma voz sobre todos os reinos. Ele nunca saiu de Israel, mas a sua voz era ouvida. E engraçado, Israel não ouviu Jeremias. Por isso que é tão difícil pregar para crente. Ele escuta, mas não ouve. Ele ouve, mas não dá ouvidos. Ele já está cauterizado nas suas estruturas. Abre comigo em Jeremias 1. Já sei que vai pregar. Mateus 28, ide. Também já sei. Isso eu também já vi. Jeremias é levantado em Israel de acordo com a vontade de Deus. E Deus diz que ele era uma voz que ia arrancar, arruinar, derribar. Mas seu próprio povo não deu crédito. Aí vem Jesus e diz: muitos virão de longe, assentar-se-ão na mesa no lugar dos filhos, e os filhos serão jogados nas trevas. Porque feliz é aquele que não viu, mas creu. Você nunca andou nos dias de Jesus, você nunca ouviu ele pregando na sua frente, mas o Espírito Santo veio e você foi modelado de dentro para fora, o reino se tornou vivo dentro de você, e um dia você vai sentar na mesa com ele. E outros que caminharam com ele não irão. Por isso que nós precisamos estar fundamentados por dentro para liberarmos uma voz. Então daremos frutos. Frutos não é o que nós produzimos, é a manifestação da nossa essência. Um pé de laranjas, de laranjeira produz laranjas. Ela manifesta num fruto a sua essência. E aí, quando nós entendemos tudo isso, nós paramos de fazer algo que nós fazemos com muita exatidão: lamentar o futuro.
Porque é uma das coisas que mais denuncia a mentalidade de uma pessoa que não está debaixo da influência do Espírito. Ela lamenta sempre o futuro. Ela sempre reclama do que está por vir. E durante o presente ela não faz nada. Ela está sempre reclamando daquilo que está por acontecer, mas não se posiciona para intervir naquilo que está por acontecer. Moisés vai matar o povo. Futuro. Moisés não se lamentou, ele se colocou numa condição de intercessor. Deus, tem misericórdia. O que vão falar de ti? Ele é o teu povo, Senhor. Tá bom então, Moisés, então não vou matar. Como não tem consciência da presença de Deus, da voz que nós carregamos, então eu estou sempre, porque agora o próximo governo, porque agora não sei o que, sempre está lamentando, porque a sociedade está destruída, porque está sempre, tudo está piorando, ok, e o que você está fazendo? O que você está cavando, para que esse reino que habita em você tome proporções de se manifestar? Qual é a voz que eu estou ecoando? Eu sou uma profecia encarnada? Ou eu sou simplesmente um barulho, um sino que retine um som? Estamos falando de João Batista, a voz que prepara o caminho para Jesus. E o que nós fazemos quando ceiamos? Fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Não é só comer o pão e beber o suco da uva. Fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Sejam a voz que prepare o caminho até que eu venha. Andem nas profecias, manifestem a minha verdade, expandam o reino dentro de vocês. Façam isso, vão, façam, ensinem, fazer isso em memória de mim até que eu venha. Então vocês são um comigo. Não adianta eu comer do pão e beber do suco se eu não entendo, se eu não me adequo, se eu não segunda-feira estou disposto a viver aquilo que vai convergir a minha vida para o propósito. Fazer isso em memória de mim até que eu venha. Não é mais para você sentar e ouvir um culto, irmão. É fazer isso em memória de mim. O que estás fazendo, João? Preparando um caminho. Por quê? Porque ele vem. Ele está vindo. Ele está vindo. E eu estou anunciando isso. Não é uma mensagem evangélica. É a sua vida. É a sua vida. Ou converge, ou diverge. Ou ela converge em Deus, ou ela diverge de Deus. Ou nós somos pró-Cristo, ou anticristo. E não tem mais a ver, por favor, entenda, com fazer as coisas erradas. Tem a ver com o pseudo certo. Porque o certo pode não ser legítimo. E Adão comeu da árvore da ciência do bem e do mal, do certo e do errado, do bom e do ruim. Consciência de certo e errado é mente de Adão. Consciência de Jesus, eu faço o que eu vejo o Pai fazer, e eu falo como eu ouço o Pai falar. Adão antes do pecado. Como que você se move, Adão? Deus fala e eu me movo. E agora? Não, agora eu sei que eu estou pelado, então eu vou fazer uma roupa. Não tem a ver mais com certo e errado. Tem a ver com é legítimo, é verdadeiro ou não é. Você quer ser um cidadão de reino? É necessário nascer de novo. Eu não nasci, pastor. Não sei, diz você. Diz você. Está convergindo em Deus? Está se tornando aquilo que Ele disse que você deveria ser? Está lutando para isso? Porque não vai cair do céu, irmão. Agora eu entreguei minha vida para Jesus e bum! Isso é o Harry Potter, não é Jesus. É tudo convergindo nele.
Não é uma vida dualista, de segunda a sexta eu sou uma boa pessoa social, e final de semana eu me torno um bom cristão, frequentador de um bom culto. Tudo converge nele. Parece um desafio, uau, muito difícil. Não é. É só a expressão do que você é. Simples. O que você é se manifesta. Simples. Quando te baterem no lado da face, você dá o outro. Por quê? Porque é o que você é, meu filho. Quando te roubarem a capa, dê também a túnica, porque faz parte de você isso. Nós viemos para servir. Faz parte do que você é. Não é uma mensagem programada, não é um discurso elaborado, não é... É o que você é. O que gera vida é o que nós somos. É o que somos nele. Não é uma prática. É quem somos. É um estado de consciência, uma identificação de natureza. Eu e ele somos um, conheço minha origem, sei o meu destino. E durante os meus dias como peregrino na terra, eu estou usando os meus dons, as minhas vocações, as dádivas que Deus me deu, para que eu possa voltar para Ele, porque dele vim e para Ele eu vou. Então não vou desperdiçar os meus dias nessa terra com algo que não seja dele. E se tem alguma coisa que me está nas mãos e que não representa Ele, eu vou fazer convergir nele, ou vou largar. Ou vai entrar, ou vai sair. Por isso que o reino dos céus é tomado à força. Fala de violência, mas não é para fora, irmão, é para dentro. Porque essa garrafa não me deixa entrar no reino de Deus, então eu vou me livrar, vou ser violento com ela. Não é ela. É aqui dentro que você quer ela. É violento para dentro, não é violento para fora. Violento para fora, se Deus quisesse que fôssemos violentos para fora para entrar no reino de Deus, todo mundo ia lutar MMA. Deus ia listar nós tudo no MMA, pronto, agora você aprende a bater, fica violento, você entra no reino. É violento para dentro. O meu reino não tem aparência visível, não esqueça disso. É invisível. Se é visível, não é reino de Deus. Porque o meu reino não tem aparência visível. Ele é justiça, fé e alegria no Espírito. Ele se manifesta de forma visível, mas o reino não tem aparência. Ele está dentro de você. Eu sonho quando o dia de culto não seja mais domingo, seja segunda-feira. Quando do culto não é quando você vem aqui, é quando você acorda. Segunda-feira eu digo: hoje eu estou indo cumprir o meu propósito. Aonde? Aonde Deus me vocacionou. Se eu sou um empresário, eu sou um empresário. Se sou um colaborador, sou um colaborador. Se sou um funcionário público, sou um funcionário público. Aonde Deus me comissionou, aonde Deus permitiu que eu esteja, eu faço convergir nele. Todas as áreas precisam ser influenciadas. Todas. Sem exceção. Todas as áreas. Fazei isso em memória de mim. Quantas vezes nós viemos na ceia e era o momento de você ficar analisando seus erros, suas falhas. Ceia igual culpa. Sim, analise, identifique as suas falhas. Faça isso todos os dias. Examine-se o homem a si mesmo. Mas é para fazer em memória de mim. Não é para fazer em memória dos pecados. Porque aquele que não tiver pecado, o que disser que não tem pecado, já pecou. Pode passar, gente, por favor. Fazer isso em memória de mim. Vamos ceiar com entendimento. Além do pão e além do suco da uva, vamos comer da carne, vamos beber do sangue. Vamos comer da carne e vamos beber do sangue. Quando você come o pão e quando você bebe o suco, você faz a ceia na terra. Mas quando você come da carne e bebe do sangue, você faz a ceia no céu.
estabeleça o reino, estabeleça o reino, estabeleça o reino em meu coração, estabeleça o reino, estabeleça o reino, estabeleça o reino em meu coração. Reino inabalável, reino inigualável, a tua presença, a tua glória inabalável, reino inigualável, a tua presença, a tua glória, que venha teu reino sobre tua igreja, sobre a terra, que venha teu reino sobre tua igreja, sobre a terra, que venha teu reino sobre tua igreja, sobre a terra, que venha teu reino sobre tua igreja, sobre a terra, vem o teu reino. Todo mundo pegou? Amém? Pai, nós queremos consagrar a Ti este pedaço de pão, entendendo e crendo, Senhor, que participamos do Teu corpo, da Tua carne. E nós queremos fazer a ceia com entendimento, Senhor. Sabemos que somos falhos e pecadores, Pai, mas sabemos que nós fazemos isso em memória de Ti. Anunciamos o Senhor até que Tu voltes. Queremos preparar um caminho para Ti. Queremos ser a declaração, a voz, Pai, que se posiciona por dentro e ecoa nos reinos e na eternidade, fazendo isso em memória de Ti. Nós consagramos o pão a Ti e declaramos: de verdade é a Tua carne, e nós internalizamos essa verdade. Em nome de Jesus Cristo, participemos do pão. A minha casa é você, você é o meu lar, é onde eu quero estar, é onde eu quero estar. A minha casa é você, você é o meu lar, onde eu quero estar. Minha casa é você, você é o meu lar, é onde eu quero estar, é onde eu quero estar. A minha casa é você, você é o meu lar, é onde eu quero estar, é onde eu quero estar. A minha casa é você, você é o meu lar, é onde eu quero estar.
Pai, nós consagramos a Ti o suco da uva, Senhor, declarando e crendo que verdadeiramente este é o Teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, do Cordeiro que tirou o pecado do mundo, que usou o Seu sangue para escrever a nova aliança, do qual nós somos participantes por meio do Cristo, inseridos na Tua família como verdadeiros filhos. Nós Te agradecemos, Pai. Te agradecemos por essa dádiva imerecida. Te agradecemos pela consciência de quem somos em Ti. Nós queremos participar de quem Tu és, além daquilo que Tu fazes, mas de quem Tu és. Que o Teu sangue corra em nossas veias, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que a Tua vida esteja em nós, porque no sangue está a vida, diz a Tua palavra. Que a Tua vida esteja em nós, Senhor. Nós queremos cear contigo em lugares celestiais, Pai, beber de quem Tu és, até que sejamos um contigo, até que nos tornemos a Tua vontade e o Teu querer. Por isso, Pai, nós internalizamos o suco, Senhor, crendo, Pai, que é verdadeiramente o Teu sangue, Jesus. Participemos do suco.